Olá, meus irmãos. É com grande alegria que nós vamos partilhar hoje sobre o Alegrai-vos, né? Um pouquinho sobre a história, como foi que o Alegrai-vos começou, qual que é a sua espiritualidade, a sua essência, a sua identidade dentro do nosso carisma, o Carisma Lumen. Então, o Alegrai-vos, oficialmente, né, com o nome, ele começa no ano de 2001, de uma forma mais estruturada, com o nome Alegrai-vos. Porque, na verdade, ele foi fruto da nossa experiência com o mistério cristológico no ano 2000, né? Uma experiência que começa com o Emmanuel nas ruas, mas, a partir da descoberta de Mateus 25, a gente vai entendendo que aquele Jesus abandonado, crucificado, encarnado nos que mais sofrem, conforme Mateus 25, nos explica, e Mateus repete 4 vezes, aonde que Jesus instituiu, em quem Jesus instituiu a sua presença crucificada, abandonada, encarnada, ele cita os enfermos, né? Então nós mergulhamos também nesse mistério dos mais abandonados, nos enfermos, nos doentes. Para quem não sabe, nosso mistério cristológico, ele é a encarnação do Verbo, o Cristo que não consegue apenas se sensibilizar com os sofrimentos da humanidade, mas ele deseja e ele arde de desejo de ir ao encontro, de na sua kenosis, ele se fazer um com a humanidade. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a gente vive essa espiritualidade, renovando essa presença e tocando nessa presença a partir da atualização em Mateus 25. Eu tive fome, me deste de comer. Eu tive sede, me deste de beber. Eu estava enfermo e me visitastes. Ali não é como se fosse, ali é o próprio Cristo. Quando nós descobrimos essa verdade evangélica, né, esse amor explodiu dentro de nós. Como é possível não se apaixonar por um Deus assim? Que não apenas nos ama à distante, mas que está ao nosso lado, que se faz carne em nós mesmos nos momentos de mais abandono, de mais dor, de mais desprezo, de mais humilhação. E quanto mais humilhado, e quanto mais abandonado, e quanto mais sofrido, mais nós encontramos essa presença. Porque mais arde no coração de Cristo o desejo de trazer para si essas dores. Então, no ano 2000, nós descobrimos essa verdade evangélica, né? E a partir disso nascia dentro de nós um desejo cada vez maior de encontrar esse Cristo abandonado e crucificado. Nós começamos no ano 2000, antes mesmo dessa experiência, algumas vivências de ação social, né? Que nós somos muito felizes de termos encontrado isso na obra Lumen, né? Quando nós entramos em 99, nós começamos, na verdade, já a viver essas experiências de ação social, experiências em várias realidades, né, de orfanatos, de creches, de asilos, aonde nós levávamos arrecadações, fazíamos brincadeiras e etc, etc. Mas uma experiência diferente, ela surgiu a partir do encontro com Emmanuel, quando nós descobrimos que não era uma ação social, mas que era mergulhar em um mistério. Por exemplo, nós começamos a visitar os asilos, né? E nessas experiências a gente buscava sempre a enfermaria do asilo. A gente gostava muito de ir nos quartos, de conversar com os velhinhos, né? Nós sabíamos que era Jesus e essa experiência nos alimentava. Depois da experiência do Emmanuel, quando nós entendemos bem e tocamos nessa verdade evangélica, né? Antes já era maravilhoso, né? Servir, arrecadar, visitar, fazer aquela ação social, já éramos apaixonados por aquilo. Mas depois da experiência com Emmanuel, se tornou algo para nós, na nossa experiência, muito mais profundo, né? Se tornava realmente uma fonte de espiritualidade, onde nós mergulhávamos naquele mistério, num coração transpassado de Jesus abandonado e encarnado naqueles que mais sofrem. E aquilo nos alimentava e aquilo nos apaixonava por Cristo, pela pessoa de Cristo, né? Muito mais do que um ideal, muito mais do que uma ação social, como diz o Papa Emérito Bento XVI, e o Papa Francisco repetiu no Evangelho Gaudium a citação do Papa Bento XVI, quando diz que
uma experiência com um pobre, né, ou os pobres para a igreja, é muito mais do que uma categoria social, econômica, filosófica, né, ou qualquer outra coisa. Se trata de uma categoria teológica, porque os pobres são Jesus. Então, quando nós entendemos isso, naquelas visitas que nós já fazíamos nos asilos, mais do que aquela festa, aquela arrecadação, material de higiene, nós queríamos ver Jesus, através do olhar daqueles velhinhos jogados. E nós buscávamos com muito mais sede a enfermaria daqueles asilos, porque eram os velhinhos mais abandonados, enfermos, doentes, naqueles leitos, na enfermaria daqueles asilos. Nós queríamos muito levar a alegria para eles, porque eles não tinham mais nenhuma esperança, o sentido da vida acabou, foram abandonados pelos próprios filhos, pelos próprios familiares, muitas vezes sem receber nunca mais nenhuma sequer visita. Então, aquela tristeza, aquela angústia, aquela depressão tomava conta daqueles senhores, daquelas senhoras tão frágeis, tão debilitados. E nós nos atraíamos por essa fragilidade. Nós nos sentíamos atraídos por esse abandono. Nós nos sentíamos atraídos por essa situação de dor, para sermos resposta, mas mais ainda para tocarmos com profundidade ali naquele coração. Eu me lembro muito de esse momento, é um momento de partilha. Então eu lembro muito de uma visita em um desses asilos, justamente na enfermaria, que tinha uma idosa deitada no leito, com a cara muito fechada. Os outros a gente já tinha levado o violão e a gente ali ia animando, ia tentando levar essa alegria, né, que já era a espiritualidade ali do alegrai-vos, levar alegria nos hospitais, nas enfermarias, né? Então a gente tentava já levar a alegria. A gente já sentia que levar a presença do ressuscitado ao encontro daqueles mais abandonados era a nossa missão, era o que nos realizava, era o que nos completava. Mas então, naquele sábado à tarde, tinha uma idosa que nada fazia ela se alegrar, nada fazia ela sorrir. Ela estava realmente muito triste. E aí, ela estava olhando para a janela, o Deusene, né, que estava com a gente sempre ali desde o início e até hoje, ele olhou para ela e disse: "Ei, tá conversando com Deus, olhando para a janela?" E ela quase expulsou a gente ali da beira da cama dela, né? "Que Deus? Saia daqui, que Deus? Você acha que se Deus existisse, ele ia permitir eu estar aqui nessa situação?" E ela vomitou tudo aquele dia. Então a gente se olhou e com calma a gente foi conversando. As primeiras perguntas ela não respondia nada, depois ela começava a responder monossilabicamente, né? Até que ela se intrigou e disse assim: "Vem cá, o que vocês estão fazendo aqui? O que vocês querem?" A gente disse: "Não, a gente gosta da senhora." Ela olhou, então ela começou a ir, muito mais do que o que a gente falava, mas o fato da gente perder tempo com ela, né, entre aspas, mas o fato de jovens de 15 anos de idade, num sábado à tarde, estar ali, naquele lugar. Eu não sei qual que é a sua intenção com Alegrai-vos. Às vezes você talvez pensa que é preciso grandes coisas para conseguir fazer a diferença na vida de alguém, mas naquela tarde, apenas em estar do lado dela, as nossas palavras não eram o importante para ela. Pelo contrário, né? Talvez até a gente falava coisas que para ela não fazia sentido. Mas o fato daqueles dois jovens eles estarem ali num sábado à tarde, podendo estar em tantos outros lugares, aquilo constrangeu ela, aquilo mexeu com ela profundamente. Ela se sentiu amada, como talvez há muito tempo ela não se sentia. Os funcionários daquele lugar, eu acredito que amavam ela, mas eram funcionários. Os familiares abandonaram, então ela não tinha mais amigos, né? Então, aquilo constrangeu, aquilo fez com que ela refletisse algo novo dentro dela. E a cada vez que a gente permanecia ao lado dela e o tempo passava e a gente continuava com ela, mais ela expressava uma abertura em falar conosco, em nos conhecer, em ser nossa amiga, né? Então, a gente conseguiu perceber que tinha espaço para agora a gente evangelizar. Porque
não é a nossa presença que eles têm sede, né? O abandonado, ele não tem sede da nossa humanidade. Ele não tem sede de nós, né? Não somos nós quem vamos preencher, né, toda a sede que aquela senhora tem de amor. O nosso amor, ele não vai saciar a fome e a sede que ela tem. Embora tenha sido e sempre será um canal muito sincero de abertura. Mas o amor de Deus, sim. O amor de Deus, ele era e ele é capaz, e ele será sempre capaz de preencher qualquer coração de qualquer ser humano. Então, a gente sentou na cama dela, a gente teve essa coragem, essa liberdade, ela permitiu, e começamos a cantar e a tocar. Ninguém te ama como eu. Eu tenho esperado esse momento, eu sei o que você tem sofrido, eu sei o que você tem sentido, porque eu permaneço ao seu lado. Porque ninguém te ama como eu. Pessoas podem te abandonar, coisas podem passar, situações podem passar, mas o meu amor não. Então, enquanto a gente repetia aquela letra, aquela música, as lágrimas começaram a descer do rosto dela e ela começou a gritar: Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Ela, inacreditavelmente, ela se levantou da cama, eu pensei que ela não tinha forças para isso, e ela buscou um baú antigo debaixo da cama dela, abriu, tinha um terço, e ela pegava aquele terço com uma força, com uma coragem que eu nunca vou esquecer na vida. Já fazem 20 anos, mas parece que foi ontem, onde ela dizia: Deus me ama, e chorava, e chorava, e chorava. Nós saímos num estado de graça profundo com aquela experiência. E passamos a semana pensando nela, querendo visitar ela durante a semana. Mas muitos jovens, adolescentes, o que a gente pôde fazer foi combinar de voltar no sábado seguinte. E foi o que nós fizemos. No sábado seguinte nós estávamos lá. Mas quando nós entramos no leito daquela enfermaria, nós tivemos uma surpresa. O leito da Dona Maria estava vazio. E nós perguntamos: onde está a Dona Maria? Ela faleceu essa semana, na quarta-feira. Primeiro aquele choque de tristeza, né? Como Jesus, quando sentiu saudade do Lázaro, seu grande amigo, mas logo em seguida um grande sentimento de esperança e de ressurreição. Porque a Dona Maria, ela perdoou muitas pessoas naquela tarde. A partir do momento que ela se sentiu amada, ela foi capaz de amar. Ela só precisava se sentir amada gratuitamente, incondicionalmente, para ressurgir dentro dela o Lázaro que estava morto, capaz de amar. O alegrai-vos é isso, né? O alegrai-vos é isso. Muito mais do que levar uma pasta, um sabonete, uma arrecadação ou fazer uma ação social, é gerar ressurreição na vida daquele que mais sofre. E eu só consigo gerar ressurreição na vida dele quando eu, miserável, toco no abandonado. Como que eu posso gerar ressurreição na vida do abandonado? Como que eu posso gerar ressurreição na vida daquele enfermo, daquele doente, daquele abandonado, daquele sofrido? Quando eu toco no abandonado. Porque caminho de ressurreição para mim é tocar no abandonado. Tocar na carne sofredora de Cristo, remédio para uma humanidade enferma e doente pelo egoísmo, pelo relativismo, pela indiferença. No momento que eu saio de mim mesmo, da minha miséria, do meu egoísmo, da minha mediocridade, da minha mesquinhez, dos meus valores perdidos, do ter, do poder e do prazer, e eu resolvo tocar na carne sofredora de Cristo, no próprio Jesus, abandonado e encarnado, a minha cura acontece, a minha liberdade acontece. E o ressuscitado, ele ressurge dentro de mim, ele transpira, ele transparece dentro de mim, alcançando aquela pessoa. E aquela pessoa, fazendo a experiência com o ressuscitado, o abandonado se configura ao ressuscitado. É uma explosão, como diz os escritos da nossa comunidade, a apostila dos Passos de Assis, número 1, o encontro do ressuscitado com o abandonado. Nesse momento acontece a maior explosão de alegria, que é o encontro do ressuscitado com o abandonado. Porque não existe maior sede que o ressuscitado tenha que não seja do abandonado. E não existe maior sede que o abandonado tenha que não seja do ressuscitado. Não existe explicação. É impossível te explicar, você que vai entrar no Alegrai-vos agora,
o que significa essa experiência. A única coisa que eu posso te dizer é: só entende quem vive. Venha fazer essa experiência. Não é uma experiência intelectual que você pode conseguir entender assistindo esse vídeo. Então, a nossa maior alegria é poder te convidar a viver essa experiência. Uma experiência que vai reverberar na sua vida familiar, na sua vida matrimonial, se você for casado, na sua relação filial, na sua relação paternal, maternal, na sua fraternidade, na sua vida fraterna, na sua vida profissional, com seus amigos, porque é uma experiência que vai te ensinar a amar. Não é uma experiência exclusiva que apenas te ensina a amar o mais abandonado, não. O mais abandonado, ele te ensina a amar a todos, mas sempre preferencialmente os mais abandonados. E os mais abandonados, é muito claro quem são. Está lá em Mateus 25, ele repete 4 vezes, É aquele que nós damos de comer, de beber, de vestir. É aquele que está enfermo, na prisão, abandonado. São as obras de misericórdia. Então, seja muito bem-vindo, no projeto Alegrai-vos da obra Lumen. A gente, com grande alegria, te acolhe, e já te sente como um membro da família. Mas, continuando um pouquinho da história, no ano 2000, a partir da descoberta desse mistério da vida de Cristo que nos inflamava, que nos apaixonava por Deus e nos impulsionava e nos fecundava num desejo profundo de ofertar a nossa vida, de servir a Deus e de servir à humanidade. Nós íamos fazendo essas experiências. E a partir disso, começa-se uma estrutura, porque a partir da graça fundante originária de um carisma, as estruturas elas vão acompanhando essa experiência. Como, por exemplo, o projeto Jesus nas Ruas, que depois vira a Casa São Francisco, que depois vira as casas de acolhimento, as casas de ressocialização. E assim como vários outros projetos, e um deles, o projeto Alegrai-vos, que no ano 2001, através do nosso querido irmão Arthur, que na época também começava e vivia conosco o início daquela experiência, eu me lembro quando ele me ligou um dia, depois de assistir o filme Patch Adams, ele disse: escrevi um projeto, chama Alegrai-vos. E que bonito foi poder dar estrutura àquela obra de Deus, Poder dar corpo àquela alma. Então, como diz um teólogo muito conhecido, ele diz que um carisma sem as suas estruturas é como um corpo sem a alma, Então, ou como a alma sem o corpo, na verdade. Então, que alegria poder dar corpo a essa alma, Criar as estruturas, E dentro dessas estruturas vão ter todas as formações que você vai receber, Formações sobre a espiritualidade, formações sobre a identidade, formações técnicas, sobre clown, Você vai se formar um clown, Aquele palhaço de hospital, mas dentro do carisma, com toda a espiritualidade, não é verdade? Mas existem técnicas, Existe como você deve se portar no hospital, como que deve ser a higienização, como que deve ser o tratamento com os profissionais, O que envolve toda a espiritualidade desse projeto, que hoje aqui a gente está contando a essência, a identidade dele, mas quantas outras coisas maravilhosas a gente foi descobrindo, não é verdade, como a fraternidade. Vejam como eles se amam. A gente começou a perceber que existia uma grande evangelização dos familiares dos pacientes. Porque vejam como esses jovens se amam, vejam como eles são alegres, como eles são felizes. A evangelização dos profissionais dos hospitais, das enfermarias, vejam como eles se amam, vejam como eles são felizes, E isso vai gerando o evangelho na vida das pessoas. Obras concretas de misericórdia. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que ele, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Aquelas obras concretas de misericórdia vão fazendo com que as pessoas, os pacientes, os familiares, os profissionais, eles olhem aquelas obras e digam: Deus existe e é amor. Ele não desampara essas pessoas, ele envia os seus discípulos ao encontro delas, Eles são a presença de Deus aqui dentro. Que alegria poder perceber que dentro desse projeto existe todo um alcance, existe toda uma dimensão
quando nós vivemos ele na essência, com alegria em fraternidade. Por isso é tão importante a gente poder mergulhar em cada elemento do carisma dentro do projeto Alegrai-vos. Depois a gente percebe uma grande força de evangelização do projeto Alegrai-vos para o voluntariado, vamos dizer assim, né? Quantos jovens, eles olham para o projeto Alegrai-vos e dizem: nossa, que bacana, eu quero viver essa experiência de invadir os hospitais, de invadir os asilos e levar alegria. Eu me identifico com esse tipo de ação social, ele pensa. Mas talvez você, por exemplo, está assistindo esse vídeo por isso. De repente você assistiu Petiadas, de repente você conhece outros projetos, outros trabalhos que levam alegria nos hospitais, né? E você disse: puxa, eu queria fazer um pouco desse trabalho, né? Só que isso muitas vezes é uma isca para você. Deus, ele quer você, né? Muito mais do que te convidar para um projeto social, ele quer te convidar para uma vocação. Ele quer te convidar para uma vida diferente, né? Ele quer ser uma resposta, né? E o projeto vai ser consequência dessa experiência. Mas isso, você não precisa se antecipar, apenas viva, né? Seja muito feliz, porque nós estamos muito felizes com a sua presença, né? Como eu já disse, você já faz parte da nossa família, né? Você é muito acolhido, você é muito amado. Nós acreditamos imensamente que você não está aqui por acaso, mas porque Deus escolheu você, Deus chamou você, né? Então, viva cada momento como se fosse o último durante todo esse curso. Cada formação, ela está sendo feita para você, porque Deus está preparando ela para você. E depois, você vai poder testemunhar as graças desse amor que se revelam através do projeto Alegrai-vos, que vai trazer muita alegria, primeiramente para você e depois para tantas outras pessoas. Porque Deus, ele nunca nos utiliza apenas como um meio para algo. Nós sempre vamos ser o seu fim. Um fim que vai gerar muitos frutos e muitas consequências na humanidade. Seriam muitas histórias, seriam muitas partilhas, mas por hoje é isso que nós temos para te contar e para partilhar com você. Que Deus te abençoe. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.